Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E quando essa convidada me falou do que podemos falar, qual tema escolher, e ela me disse se poderia ser hormônios, pensei, hormônio já foi falado, até bastante no Fala Doctor. Aí ela falou então obesidade? Bom, já gostei. E quando ela colocou assim, obesidade, canetas, opa, canetas. Vamos falar sobre isso, claro, sem dúvida. Vamos falar de diabetes. E aqui eu trago uma médica endocrinologista, a doutora Tizá Londrugai, que é um grande prazer tê-la aqui para falar sobre esse tema, um tema, né, que canetas. E quando eu falo em canetas, o que são as canetas? Doutora Tizá, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Obrigada, Douglas, pelo convite, especialmente também. É um prazer bem grande para mim falar aqui, especialmente sobre esse tema que eu gosto bastante, trabalho, né, bastante no dia a dia. Então, iniciando já dentro das canetas, na verdade, do que se trata? Quando a gente chama de canetas, na verdade, a gente está falando do dispositivo da substância de tratamento, né? A gente já vem ali desde mais ou menos 2015, 14, né? São várias substâncias, né, para tratamento tanto de diabetes como diabetes mellitus, né, o açúcar alto no sangue, como obesidade, né. Essas substâncias, elas, o nome, né, farmacológico, a gente fala, são análogos do GLP-1. GLP-1 é um hormônio naturalmente produzido no nosso corpo, né, que dentre vários fatores, ele contribui especialmente na saciedade, né, no tempo que a gente leva para comer de novo, digamos assim, certo? E essas substâncias, né, por uma característica, né, molecular delas, elas são apresentadas nas canetas e aí que ficou com esses né, o nome hoje em dia mais popular, canetas emagrecedoras, mas eu prefiro usar a denominação para tratamento de obesidade ou do diabetes, até para a gente tirar esse estigma da questão só do emagrecimento, né, que não Isso. a gente quer tratar uma doença e não uma questão estética, né. Ela faz parte de um tratamento. Faz parte de um tratamento. E as pessoas, elas chegam muito pela situação do emagrecer, porque muitas pessoas, por vezes, não estão obesas, mas elas querem emagrecer. E o emagrecimento vem de uma boa atividade física, né, de uma academia ou de uma caminhada, do exercício físico, que por vezes não tem a necessidade desse dispositivo. É assim? Exato. Então, assim, na verdade, a gente tem a indicação do tratamento. A indicação do tratamento é para quê? Né? A indicação do tratamento é para tratamento de diabetes. A gente vai falar mais aqui de obesidade, certo? Obesidade ou sobrepeso, tá? É importante até a gente ressaltar que faz bem pouco tempo, tá? Foi agora, mês passado, janeiro, né, que a gente tem uma nova classificação de obesidade inclusive. Ou seja, eu não considero apenas peso da balança e estatura, que vai dar aquele cálculo de índice de massa corporal, né? A gente também usa outras medidas de composição corporal, de quantidade de gordura corporal e também o tamanho da cintura, que a gente pode medir com a fita métrica. Isso quer dizer que eu vou ter pessoas que talvez elas não vão ter aquela classificação tradicional da obesidade por peso e altura, mas podem ter sim o diagnóstico baseado nesses outros parâmetros, tá? Então agora o diagnóstico ficou um pouco mais refinado, que é uma coisa que na prática nós já vimos fazendo. Então essa é a indicação principal para o tratamento da doença obesidade. A obesidade é uma doença, certo? Mas o que a gente vê muito no dia a dia, né, porque são medicações que não têm prescrição controlada, a pessoa vai na farmácia e compra, né? E as pessoas usam para, às vezes, perder 2, 3 quilos para entrar no vestido de festa. Então, e acaba confundindo muito o público, né? Sobre quando que a gente deve utilizar esse tratamento, que é excelente, na verdade. Sim. A compra do medicamento é por meio de uma receita ou a pessoa pode chegar na farmácia e comprar? O correto, né? O correto é ser através da receita. Só que a receita para a dispensação dessa medicação é a receita simples, aquela comum. Não é aquela receita com retenção. Então isso faz com que as pessoas consigam chegar, né, na farmácia e comprar essa medicação sem receita muitas vezes, né? Pergunto isso porque é sempre bom passar pelo médico.
Exatamente. Ainda mais se tratando disso. Exato. Então, a ideia, apesar de isso é uma questão, enfim, burocrática do nosso país, da dispensação de medicamentos, que no Brasil, para N outros, ele é muito, né, muito simples, muito frouxo, na verdade. E aí isso faz com que as pessoas desviem do real intuito da medicação, que esse é um tratamento. Sim. O que acontece com o paciente? Eu vou fazer essa indagação. Quando está acompanhando o paciente, né, a tendência é emagrecer. Sim. Tá? É emagrecer. E a cada chamada do paciente no consultório, o que esse paciente vem apresentando para ti? Tu queres saber em termos de apresentando expectativa de expectativa resultado? do tratamento e resultado, e também expectativa de qualidade de vida, de bem-estar. É importante, assim, esses medicamentos a gente tem mais de um, né? Então, por exemplo, agora a gente tem duas grandes moléculas, né, que é o liraglutide e o semaglutide, né, que a gente tem no mercado, né? O liraglutide, uma perda de peso em torno de 10% do peso inicial de tratamento. A gente trabalha com pesos percentuais, a gente não trabalha com, por exemplo, assim, eu vou calcular seu peso ideal pela tua altura, não, né, é pelo percentual de peso. E a semaglutida, que a gente consegue até 20%, 25% de perda de peso, então de 20%, tá? Isso nas doses máximas e por um tempo de mais ou menos 1 ano de tratamento, 2, certo? Então, em termos de expectativa, é isso. Além disso, esses medicamentos, a gente tem diversos estudos, né, demonstrando que eles também podem reduzir outras condições. Reduzir o risco, por exemplo, de doença cardiovascular, que é infarto, derrame, isquemia, apneia do sono. E melhora da doença osteoarticular, então osteoartrose, por exemplo. Obviamente, se a pessoa tiver, né, colesterol alto, glicose, isso a gente melhora, né? Mas o paciente, com o tratamento daí, isso não é somente, né, o tratamento da obesidade de maneira geral traz muita qualidade de vida, né? Então, por isso que é um tratamento muito satisfatório, porque é importante até que o tratamento ele seja significativo para o paciente, não seja algo que o médico, o nutricionista, enfim, quem está tratando esse paciente queira, mas o paciente enxergue, porque às vezes, para ele fica feliz de conseguir já amarrar um tênis sem cansar, de subir o lance da escada sem cansar, às vezes de conseguir levantar o filho, o neto sem cansar, de jogar uma bola. Então isso é muito, assim, isso a gente consegue ver, né, e sem dúvida alguma essas canetas, essas medicações, elas vêm nos auxiliando muito nesse sentido. Colocar o vestido. Exato, daí tem, né, exatamente. Porque volta à vaidade, vamos dizer assim. Por exemplo, eu sempre recordo, né, de um paciente muito querido, né, que eu tenho, que ele chegou né, ele estava certo de que ele ia ser uma pessoa que ia precisar usar a cadeira de rodas, que ele não ia mais poder caminhar por causa do excesso de peso, né? E ele chegou a comprar uma cadeira de rodas e ele nunca usou cadeira de rodas, né? Tem um paciente que já perdeu quase 50 quilos, mais ou menos, né? Um paciente que tinha um excesso de peso bem importante. Então, assim, isso é muito satisfatório. Com certeza, né? Sem dúvida. Esse medicamento de agora com os do passado, as diferenças que ele veio trazer a mais? Na verdade, a gente praticamente não tinha, tá, Douglas, assim, tratamentos específicos para obesidade, tá? Então, assim, em bula, o que a gente tem no Brasil? A gente tem a sibutramina, né, que é um medicamento que a gente é bastante utilizado ainda, mas ele tem uma série de limitações, porque eu não posso utilizar em paciente acima de 65 anos, pacientes que têm hipertensão, pacientes que têm doença cardíaca, ou seja, que muitas vezes é o perfil do paciente com obesidade, né? Outra substância que eu tenho é o Orlistat, que é um medicamento que faz eliminar gordura nas fezes, e ele acaba sendo... a eficácia dele, em termos de percentual de perda de peso é bastante pequena. Então, assim, esses tratamentos, eles revolucionaram o tratamento da obesidade. Há quanto tempo já está no mercado esses medicamentos? Aqui no Brasil, 2015, mais ou menos, 2015, 2016. E agora está para chegar esse ano a tirzepatida, né? Que ela é um pouquinho diferente. Ela é que a gente chama um dual. Elas são duas moléculas, né? Que é o GLP-1 e o GIP, que é um outro hormônio que é produzido, né, no nosso intestino.
e essa medicação tem uma potência ainda maior de perda de peso. Ela age, ela é hormônio. Ela é hormônio. São análogos quer dizer que são substâncias idênticas, né? É a grelina, da saciedade ali que tem no intestino, né? São dois hormônios, um é para saciedade e o outro... Isso. A grelina, na verdade, ela é um hormônio que a gente come mais. Tá, né? Então isso, da fome. Isso, e esses são os da saciedade, exatamente. E esse é do outro. Exatamente. E no caso, o nosso corpo já tem. Já tem. Por que a gente fala, né, que a obesidade é uma doença? Porque justamente todo esse arsenal, digamos, de hormônios, ele deveria funcionar numa sincronia que numa pessoa com obesidade não funciona. Ou seja, a pessoa ela acaba tendo, ela tem uma resistência, digamos, à ação desses hormônios, então eles estão circulantes, mas é como se eles não estivessem fazendo efeito, né? Não esses e outros todos. Então, essas e outras questões que caracterizam a obesidade como uma doença. Né? Então, a pessoa utiliza, né, porque está corrigindo uma disfunção que ela desenvolveu. Reações adversas e efeitos colaterais. Temos, tá? Então, como o efeito principal, né, dessa medicação é justamente na questão da saciedade, né? Então a pessoa ela começa tanto saciedade e saciação, né? Saciação é quando a gente para, né, de comer, saciedade é o tempo que eu levo para querer comer novamente. Então a pessoa ela consegue comer porções menores e ela vai ficar mais tempo sem querer comer. Isso se acompanha, né, de uma lentificação do funcionamento do trato gastrointestinal. Isso quer dizer que para algumas pessoas pode acontecer de ter constipação, trancar o intestino. Outras pessoas que já são mais predispostas, elas podem ter, por exemplo, azia, queimação, porque fica no estômago aquela comida mais tempo. Tem pessoas que podem, às vezes, ter problema até assim de eructação, que a gente fala, né, de gases. Outras podem ter diarreias, mas os principais efeitos colaterais são realmente gastrointestinais. Não tem efeito psiquiátrico, por exemplo, né, que com a sibutramina é algo que a gente, né, às vezes pode observar. Não tem efeito prejuízo em questão de cognitiva. Não altera o humor. Não altera o humor, pelo contrário. Né, são medicamentos que são inclusive estudados atualmente em pessoas sem obesidade e sem diabetes, para redução, né, da progressão de Alzheimer. Né? É uma medicação bastante utilizada em pacientes com doenças psiquiátricas, justamente porque tem uma questão da inflamação no cérebro que essa medicação contribui, então isso é bem tranquilo. Tranquilo. Quer saber mais? Aguarde um pouquinho, no segundo tempo estaremos de volta. Até breve. Falou assim, tu falou que cuidava dessa... Eu também acho, até mesmo, olha, eu tenho tanta coisa aqui para falar que eu... Mas vamos falar primeiro daquela situação da automedicação. O brasileiro é hipocondríaco? Tu é? Agora, se tu precisa, primeiro passa pelo profissional, passa pelo médico, tá? Por quê? Tudo bem, ela é vendida na farmácia, a farmácia quer vender. Pela farmácia não precisava nem receita médica, porque a farmácia é um comércio. Mas é muito importante a tua vida, é importante a tua saúde. Então, quando nós profissionais, nós estamos aqui, seja o médico, o dentista, o educador físico, o fisioterapeuta, todos, nós estamos aqui para te dar informações privilegiadas. Mas também não vai sair, através de uma informação nossa,
fazendo algo. Então, o que me preocupa em relação a isso, doutora Tizam, é que tá certo, tá acima do peso, mas tem algumas contestações e isso pode prejudicar a pessoa. Com certeza. Né, como eu estava falando, é uma medicação que faz a pessoa comer porções menores, né, de comida. Então, se essa pessoa ela não estiver bem orientada, ela pode... A ideia aqui não é uma perda de peso de qualquer forma. A gente quer que a pessoa perca peso, que é com saúde. Então, para isso, essa pessoa ela tem que ter uma dieta apropriada, ela tem que manter seu nível de atividade física. Não adianta, como a gente vê muitas vezes, as pessoas podem procurar, né, nas redes sociais, às vezes no YouTube, vídeos, né, que pessoas que estão usando por conta própria, que falam que elas passam o dia inteiro comendo só uma bolacha e tomando uma água. Isso não é saudável. Isso não é saudável, não é o que a gente quer. Né? Então, se a pessoa faz uso por conta própria, e muitas vezes a questão social, né, a pressão da sociedade sobre emagrecer, sobre perder peso, as pessoas fazem qualquer coisa para perder peso. E aí elas vão achar que tá ótimo comer só uma maçã por dia, só uma bolacha, porque elas estão perdendo 5, 10, 20 quilos, mas às custas da saúde. E daí é um mau uso do medicamento. Né? Por isso do acompanhamento médico. Aí vai adoecer por outro motivo. Exatamente. Né? E aí vai adoecer, daí vem o outro lado do paciente que nos procura no consultório, como muitas vezes acontece, né, com efeitos colaterais do tratamento indesejáveis, mas por um mau uso. Né? Então, o meu pai começou a usar, então vou usar também na mesma dose que ele usava, e aí eu faço, né, como qualquer coisa. E não é receita de bolo. Exatamente. Cada caso é um caso. Né? É um tratamento muito bom, mas com acompanhamento. Não adianta a pessoa começar... É uma pessoa que daqui a pouco ela corria, fazia musculação e ela não consegue mais fazer nada, ela ficou fraca porque ela simplesmente não está se alimentando. Não é essa a ideia do tratamento. Com certeza. E tem um momento de parar? Então, uma ótima pergunta. Tá? Eu sabia. Uma pergunta muito boa, porque... a gente enxerga, certo, o tratamento da obesidade, ela é uma doença crônica, assim como a hipertensão arterial, diabetes, ou seja, uma pessoa que faz tratamento para pressão arterial, ela segue tomando remédio continuamente, tá? A obesidade é da mesma forma. O tratamento que envolve cuidado da alimentação, atividade física, tem que ser para a vida toda. A medicação depende do paciente, tá? Todos os estudos foram feitos para essa medicação ser mantida continuamente. Não existe um estudo, não existe uma regra para a retirada ou desclaramento dessa medicação, né? O que a gente organiza com o paciente, né? Então, aquele paciente que a gente vê que tem condições de suspender, a gente planeja em conjunto com ele um momento da vida, né, que esteja mais tranquilo, mais favorável para a gente começar a reduzir e vai devagarinho retirando. Para isso a pessoa tem que estar já com o seu programa de exercício físico bem organizado, com a alimentação já bem... Ela tem que estar com a mudança comportamental, que na verdade é esse o grande tratamento de obesidade, a mudança comportamental, não é o medicamento, né? Isso tem que estar bem organizado. E aí a gente pode conversar, mas tem pacientes que a gente vê, né? Porque a obesidade é uma condição recidivante, recorrente, né? Então a pessoa perde, ganha. Então tem pacientes que a gente define em conjunto que é melhor manter a medicação. Paciente que passou por cirurgia bariátrica. Certo. É um coadjuvante bom? Para minimizar reganho de peso? Isso. Sim. Porque muitas vezes o pós-bariátrico ele volta a ganhar peso. Exatamente. Assim como também aquele que usa esse tipo de medicamento, exato, ele para estilo de vida, mantém naquele estilo de vida antigo. Exatamente. Né? O emocional, psicológico, comportamento. Então, eu acredito que também venha. Exatamente. Na verdade, é uma das medicações de eleição para tratamento do reganho de peso, junto com a mudança comportamental do estilo de vida, né, para tratamento do reganho de peso pós-bariátrica. Com certeza. A gente utiliza também, tem estudos. A gente sempre tenta identificar qual é que é o padrão do paciente, né? Então tem aquele paciente que tem um padrão mais beliscador, tem um paciente que tem um padrão de comer mais quantidade, aquele paciente que é muito relacionado ao comer emocional. Dependendo de cada perfil, a gente vai ter medicações que
elas vão ter uma ação, né, melhor, e que a gente vai escolher, né, uma em prol, né, determinado em vez de outra, e muita associação. Mas assim, de maneira geral, essas medicações, os análogos de GLP-1, eles estão na nossa prescrição para reganho de peso pós-bariátrico. O diabético? Assim, daí isso é outra indicação dessa medicação, né, que é o diabetes mellitus tipo 2, tá? Então não é o diabetes tipo 1, aquele que as pessoas elas têm uma dependência de insulina, né, mas é uma medicação, medicações excelentes, também revolucionárias, né, também não só por serem muito potentes, mas também por reduzirem risco. Então, essa pessoa, ela tem o benefício, não só porque está melhorando o diabetes, mas um benefício adicional, né, de redução desses infarto, né, isquemia, AVC, redução do risco de ter que fazer uma cirurgia de ponte safena, de colocar um stent, redução do risco de doença, por exemplo, renal, né, de evoluir para hemodiálise. Então, é um tratamento também. Mais uma vez, sempre acompanhado, né, pelo médico. Então, não é para nenhuma pessoa com diabetes sair comprando, sempre tem que avaliar se é o caso, se ela não está usando alguma outra medicação que possa interagir, né? Sim. A gordura visceral é a mazinha. É a mazinha. Mas ela é boa para diminuir? Sim, exatamente. Porque as pessoas ficam vendo o lado externo, né? Mas a perigosa é que fica dentro. Por isso que mudou a classificação da obesidade, tá? Isso que tu falou é exatamente isso. Porque a gordura subcutânea, é claro que ela traz muito prejuízo, especialmente questão de limitação de movimento, parte osteoarticular, pulmonar, mas a grande associação com câncer, doença cardiovascular e doença hepática, cirrose, é a gordura visceral. E esses medicamentos são excelentes aliados para esse perfil, que às vezes esse paciente ele não está nem na faixa da obesidade. Por isso que ele tem que ser bem avaliado, entendeu? Aquela pessoa que tem a perna mais fininha, o braço mais fininho e tem aquela cintura mais aumentada, que muitas vezes a gente vê que é um padrão familiar, né? Esse paciente tem que se atentar, porque ele pode estar até com peso normal, calcular seu MC, mas ele está sob risco dessas doenças, sim. E qual é o comportamento dela em relação ao álcool, a bebida alcoólica? Isso é uma coisa bem interessante, né? Essas medicações, elas estão, em geral, não é em todas as pessoas, mas elas estão associadas a uma diminuição da vontade de beber. Diminuição, tá? Então, tudo de bom. Tem estudos pequenininhos, assim, tentando mostrar, né? Ela não é indicada para tratamento de dependência do álcool, do alcoolismo, mas a gente nota que os pacientes, em geral, diminuem muito o volume, inclusive porque esse é um tema importante, um detalhe importante, né? Atualmente a gente vê muito o consumo de álcool, eles tendo muito o fator comportamental que está perpetuando o ganho de peso nesse paciente. Às vezes a pessoa, ela tem uma alimentação adequada, pratica atividade física, mas aquelas calorias do álcool que estão atrapalhando, né? E a medicação nos ajuda muito nesse sentido. Então isso é um ponto positivo para ela. Colesterol ruim? Também ajuda a reduzir. Pressão também. Sabia disso? E te conscientiza que tem que ir no profissional, tem que ir no médico, para saber tudo isso, né? Porque por muitas vezes tem pessoas que têm alguma coisa, mas não é diagnosticado. Com certeza. Né? E por esses motivos deixa também de ir. Mas é importante. É importante fazer a sua parte preventiva também. Com certeza. A pessoa nem, daqui a pouco até está usando a medicação, teria uma indicação que ela nem sabe, né? E ela está desperdiçando, a gente vê muito isso, né? Desperdiçando um tratamento bem feito, né? Agora, vamos associar esse tratamento ao sono, à dieta e ao exercício físico? Esse é o sonho, na verdade... É o sonho de consumo, né? É verdade. Esse é o resultado ideal. Na verdade, assim, quando a gente consegue aliar, né, essa mudança comportamental, o remédio, ele não é o item mais importante. Mais uma vez eu falo, muitas vezes ele é aquele fator que estimula a pessoa, né? Ela começa a usar, vê que perde peso e aí ela consegue se engajar, até porque senão ela tem dor no joelho. Mas assim, o paciente que vai manter o peso é aquele paciente que ele consegue, isso eu não estou falando de boca, isso são estudos, tá? Exato, sim. Então, o paciente que mantém a perda de peso é o paciente que ele aumenta o volume de exercício físico, né, que ele está fazendo. Então, esse paciente é o que ele faz atividade física, é um paciente, né, que ele conseguiu ajustar a dieta, é um paciente que conseguiu entender os gatilhos da vida dele que podem fazer com que ele
deslize ou que faz com que, né, ele queira comer mais. Então, assim, realmente é um tratamento bem comportamental. Ele vai ter que entender como que ele vai lidar com essas situações da vida, porque elas vão continuar existindo. Ah, é uma pessoa que trabalha, é um trabalhador noturno. Talvez essa pessoa não vai poder mudar de emprego, mas ela vai ter que saber lidar no dia a dia dela como contrabalançar esse fator, né? Porque a gente sabe que isso tem impacto negativo. Então essa é a ideia. Por isso, mais uma vez, né, da importância do acompanhamento, né, do profissional de saúde nisso. Porque se a pessoa estiver só usando a medicação, certamente ela não vai estar fazendo tão bem essa parte comportamental também, vai parar de usar a medicação e vai reganhar. Vai colocar a culpa falando, o remédio não funciona, eu usei e recuperei todo o peso. Porque essa é a regra. Todo tratamento, né, para perda de peso, quando ele não é mantido, a pessoa vai reganhar. Exato. E também tem uma sequência de doses. Sim, né? Sim, tem uma titulação, perfeito. Exatamente, que cabe essa pessoa a fazer bem certinho dentro dessa indicação. Exatamente. Das doses certas. Porque é justamente isso que a gente monitora efeito colateral, porque tem pacientes que eles não precisam chegar na dose máxima para obter os efeitos desejados. E muitas vezes a gente não quer que o paciente, como eu falo muitas vezes para os meus pacientes, fique inapetente, que não consiga comer nada. Não, eu quero uma dose que a pessoa consiga se alimentar bem, consiga viver bem e sem ter o excesso. Né? Então, muitas vezes ela não precisa chegar na dose máxima, ela pode usar uma dose mais baixa e ela vai ficar muito bem. Sim. Né? Então, e às vezes a titulação, né, a gente aumenta as doses a tantas semanas, daqui a pouco aquela pessoa tem que ser um pouquinho mais devagar, ela é mais sensível, ela tem alguma condição, né, gastrointestinal que faz com que ela precise demorar um pouquinho mais para aumentar a dose da medicação. Então, tudo isso, assim, cada pessoa vai ter seu protocolo de tratamento, para cada pessoa é diferente. Efeito rebote. Exato. O efeito rebote, tem que comentar mais alguma coisa? Em relação a... exatamente. Eu sou comilão. Tá. Uhum. Na verdade, não. Mas eu digo, né, sim, o comilão. Sim. Aí tá em tratamento. Uhum. Daí para. Uhum. E dali a pouquinho ele começa a comer e volta. Uhum. Pode acontecer isso? Sim, tá. O que eu vinha falando todo o nosso organismo, tá? O ser humano, ele é montado, né, organizado para guardar calorias e para não perder. De fato, a gente só perde peso quando a gente está doente ou quando eu estou fazendo um tratamento para perder peso, tá? A gente não perde peso naturalmente, certo? Sempre vai ter alguma condição que vai fazer com que eu perca peso, né? Pode até ter uma mudança que eu não percebi de estilo de vida, mas a gente não perde espontaneamente. Então, a tendência de toda vez que eu introduzo, né, que eu faço uma intervenção que faz com que eu perca peso e eu não mantenho essa intervenção, seja ela dieta, seja exercício, seja remédio, seja, no caso, por que a gente pode ganhar peso pós-bariátrica? Porque a pessoa fez uma intervenção, mas de alguma forma ela conseguiu voltar aos seus hábitos antigos e para o seu reganhar peso. Então sim, tá? A regra se a pessoa para com o tratamento de qualquer jeito, ela pode reganhar, né? Que é o que a gente vê nesses casos de mau uso. Agora, aquele paciente que fez um uso consciente, acompanhado, e ele parou junto, numa decisão em conjunta, médico, nutricionista, educador físico, paciente, todo mundo decidiu junto, vamos parar, esse paciente tem uma chance muito menor de reganhar peso, tá? Mas sim, isso aí é com a caneta, é com bariátrica, é com dieta, é com qualquer tratamento. É indicado para criança também? Sim, tá? A gente tem, tanto a lira quanto a semaglutida, elas estão indicadas a partir de 12 anos para criança, e agora a gente tem um estudo publicado, saiu final do ano passado, 2024 ou agora 2025, né, para crianças a partir de 6 anos de idade. Contraindicações? Né? Contraindicações, tá? As contraindicações, na verdade, assim, né, um paciente que está altamente debilitado, por exemplo, com uma doença que a gente fala descompensada, né? Então, uma cirrose, assim, um paciente que está realmente muito grave, né? Mas o principal são essas questões gastrointestinais, tá? Então, assim, às vezes o paciente, ele fez alguma cirurgia, né? Ele tirou um pedaço do estômago, do intestino, ou é um paciente que ele tem alguma condição ativa. Isso não tem muita contraindicação absoluta, certo? Mas podem ter nuances
né, alguma doença inflamatória intestinal que não está bem, esse paciente talvez ele não vá poder utilizar. Um paciente que tem uma doença do refluxo muito grave, que já fez cirurgia, que tem doença ulcerosa, talvez esse paciente não vai poder utilizar. E agora a mensagem final para deixar para quem está nos assistindo. Perfeito. Então a mensagem final principal, né, é sobre conscientização do tratamento, né, de obesidade, que a obesidade é uma doença, né? Nós temos excelentes ferramentas para tratamento, porém nós não queremos ser um mau uso dessas ferramentas. Então, se em algum momento a pessoa tem, né, dúvida sobre esse tratamento, seja com canetas, né, enfim, que ela procure seu profissional, seja nutricionista, seja médico, educador físico, né, converse, troque uma ideia, mas não faça automedicação, né, e principalmente também que a gente não enxergue essas medicações com maus olhos, são excelentes tratamentos. Infelizmente, esse mau uso estigmatiza a pessoa que tem indicação de tratamento, que ela vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, que procure, a gente tem muitas informações boas nas redes sociais, né? Então, especialmente das sociedades médicas que tratam isso, a gente tem a ABES, a SBEM, então procurar essa informação e a gente está à disposição, né? Maravilha. Para ajudar as pessoas. Muito obrigado. Obrigada. Por ter vindo aqui. Muito obrigada. Se colocar à disposição para falar. E muito bem. E uma vez convidada, sempre convidada. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Gostou? Eu adorei. E olha, aproveita essas informações preciosas, não só para ti, mas também para mostrar para outras pessoas que têm necessidade. É ou não é, doutora? É verdade. Então, muito obrigado pela sua audiência. E vão lá no Fala Doctor e também lá no @tizap.londerguy. Só? Certinho? Aquele abraço e uma excelente noite.